convidar nessa noite para se desprender, para deixar aquilo que você pensa e se entregar totalmente nas mãos do Pai, amém? Aleluia, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
colocamos a nossa vida diante do teu altar. O que podemos dizer, o que podemos fazer, Pai? A única coisa é entregar o nosso coração a Ti, Jesus. O meu coração, que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Continue com as suas mãos levantadas. Continue com o seu coração rendido na presença do Senhor. Aquele que é digno, aquele que é soberano, aquele que nós viemos adorar nesta noite e adorar a Ele por todos os dias da nossa vida. Aquele que nos rendemos totalmente aos teus pés, Senhor. Continue declarando a Ele palavras de amor, palavras de adoração. Aquele que é digno, Ele é digno, Ele está exaltado sobre todas as coisas. E nós vamos declarar isso agora. Digno, único, santo é o Senhor, que criou todas as coisas, que nos deu de presente a salvação, que nos dá a graça, que derrama sobre nós todo instante a sua misericórdia. É este Deus que nós vamos adorar agora e por todos os dias da nossa vida. Aleluia, Senhor. Prostrado a Ti, eu vou Te adorar. Ele é incomparável. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor.
onipotente, soberano, onipotente, tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso, tu és digno, santo, Ele é santo e digno. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente, tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso, tu és digno, santo, és pra sempre, soberano, onipotente, tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso, tu és digno, santo, tu és digno, único, só tu és digno, santo é o Senhor. Tu és digno, único, só tu és digno, santo é o Senhor. Tu és digno, único, só tu és digno, santo é o Senhor. Tu és digno, único, só tu és digno, santo é o Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos voltar ainda naquela parte. És eterno, Deus para sempre, já já. Mas eu queria fazer uma pergunta ainda, você com seus olhos fechados. Nós tivemos vários brasileiros, personalidades que ganharam medalhas de ouro durante essa temporada de Olimpíadas no Brasil. Se um deles entrasse aqui essa noite para celebrar conosco, quais seriam as palavras que você poderia dizer a essa pessoa diante de tamanha vitória e de tão grande conquista? O que você diria para essa pessoa? Pense bem. Agora nós estamos aqui para celebrar o nome daquele que está sobre todo nome, o invencível, aquele que já conquistou não apenas uma medalha de ouro, mas conquistou todo o universo com a força do seu poder, com a glória da sua grandeza. Seu nome é Jesus Cristo, e Ele não está sobre um pódio, Ele está sentado num alto e sublime trono. A glória do Senhor está ao redor do seu trono. Os anjos estão ao redor do seu trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Os anciãos estão perante a sua presença, e cada um deles tira a sua coroa, coloca aos seus pés em sinal de reverência e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. O que você tem para dizer para esse Jesus essa noite? O que você tem para dizer para Ele, o vitorioso, o grandioso, o eterno, o onipotente, o invencível? O que você tem para dizer a Ele essa noite? Ele entrou aqui nesse lugar, Ele se achegou aqui nesse lugar essa noite, e quer ouvir o som da sua voz, dizendo o que Ele é para você. E eu quero dar essa oportunidade para você essa noite, para que você não recite uma canção, mas que você faça uma oração conosco, para que você não cante um cântico, mas declare com o seu coração aquilo que você sabe a respeito dele, e que é verdade para o seu coração quem Ele é. Então tenha esse momento agora para dizer quem Ele é para você. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Use algumas palavras e diga o que Ele é. Senhor Jesus, Tu és o vencedor. Senhor Jesus, Tu és o único.
Tu és o digno, Tu és o poderoso, Tu és o onipotente, Tu és o grandioso, o glorioso, o majestoso, o Rei dos reis, poderoso Deus. Jesus, Tu és o centro da nossa adoração, Tu és o noivo da igreja, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, exaltado, soberano. Tu és o Criador, Tu és o Deus presente, Tu és o Emanuel, Tu és o forte, Tu és o Deus de todas as coisas, Tu és o nome que está sobre todo nome, Tu és Jesus, a cura para as nações, o soberano, o eterno Deus, o exaltado, aquele que é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és, Senhor. Não há outro. Santo é o Senhor. Aleluia. Eu quero te ajudar mais um pouco nessa noite. Levante as suas mãos, por favor, assim, e diga: Jesus, Tu és a fonte da vida, Tu és a alegria, minha salvação, meu Redentor, o Deus forte, poderoso, grandioso. Jesus, Tu és a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, a porta, o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, a fonte de águas vivas, o pão da vida. Tu és o Rei, exaltado, e não há outro como Tu. Seja bem-vindo essa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Tu és digno, o único de ser adorado nesse lugar. Aleluia. Agora sim, aplauda ao Senhor. Aleluia. Jesus, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Tome o Teu lugar de glória, tome o Teu trono de honra nesse lugar. Seja adorado no meio dos louvores do Seu povo. Seja bendito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Está feliz de estar aqui hoje? Diga amém. Glória a Deus. Então, antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está perto de você, dizendo: Jesus está nesse lugar, hein? Isso. Cumprimente algumas pessoas perto de você. Então, dá um abraço. Jesus está nesse lugar. Ele veio para fazer parte da nossa adoração. Você que nos assiste pela internet, um grande abraço para você. Deus abençoe. A sua companhia é muito especial para nós aqui essa noite. Amém. Depois que você cumprimentou essa pessoa de uma maneira especial aí, pode se assentar. A gente fica feliz, muito feliz, aliás, de ver você aqui essa noite. Você que venceu um clima um pouquinho mais desconfortável para estar aqui conosco essa noite. Que bom que você resolveu estar aqui. E você que está nos visitando hoje pela primeira vez, a gente gostaria de manifestar para você a nossa alegria de ter você aqui no nosso meio. Então, no final dessa celebração, o Diego estará à nossa direita na saída do templo. Então, à sua direita é só você virar e você vai encontrar o Diego com um stand ali preparado para dar um presente para você que está nos visitando hoje pela primeira vez, tá bom? Não esqueça. Às vezes algumas pessoas participam da nossa celebração durante todo o tempo e depois vão embora sem pegar esse presente especial que nós preparamos para você, visitante, pela primeira vez, tá bom? Deixa-me passar alguns recados, alguns avisos. Pode passar para mim, por favor? Eu quero que você preste atenção no que nós temos a comunicar a vocês em relação às programações da nossa igreja. Vocês estiveram cientes de que a semana passada nós estávamos em Rio de Janeiro fazendo uma atividade da nossa denominação lá, chamado Avante Rio de Janeiro. Tudo certo aí? Deu certo? Não deu certo? O que aconteceu com ele? Nada?
Puxa vida, eu tinha preparado umas fotos especiais para você. Então daqui a pouco a gente volta com esses avisos aí, tentando passar pelo menos as fotos do Avante Rio. Mas deixa eu explicar para você o que aconteceu no nosso Avante Rio. Nós estivemos lá fazendo um trabalho durante 7 dias de fortalecimento das igrejas locais da nossa denominação. E nós ficamos em 3 comunidades da nossa igreja fazendo uma atividade lá. Entre cultos, palestras, pregações e também visitas, atividades sociais. Visitamos favelas, visitamos comunidades carentes, visitamos asilos, orfanatos, casas das pessoas. E tivemos um tempo precioso com mais 80 jovens de várias regiões do nosso país, inclusive 2 do exterior, que vieram aí para compor o nosso time. Quem esteve conosco, quem é santista aqui? Levanta a mão só para eu saber. Santista. Está em extinção, hein, gente? Puxa vida, hein? Ou vocês estão com medo? Isso, santista. Você lembra do Camanducaia, lembra? Camanducaia? Camanducaia hoje é um servo de Deus, esteve conosco lá durante todos esses dias, um servo abençoado de Deus. E nós tivemos a oportunidade de pregar a palavra juntamente com ele, a grupos que estavam lá no na nossa região. E também um jogador chamado Alexis, que é um jogador da seleção do Uruguai e do Juventus da Itália, que também esteve conosco. E nós tivemos essa oportunidade, então, de ir em lugares onde falar que esses jogadores estavam conosco. O menos conhecido lá era um camarada chamado Denis, que ninguém sabia quem era. Mas esse pessoal era uma benção. Quando você chegava para os jovens e falava assim, olha, tem um Camanducaia aqui, tem um Alex, o pessoal vinha e eles falavam do amor de Deus. O Alex está indo para o Afeganistão para ser missionário lá. O Camanducaia continua morando na sua cidade, mas continua pregando a palavra de uma maneira muito especial. Então, foi algo muito gostoso que nós vivemos lá nesses 7 dias. Eu trouxe algumas fotos, vamos ver se até o final da nossa celebração a gente ajusta para poder passar para vocês também. Enquanto isso, vou lembrando os avisos. Terça-feira, nós teremos uma reunião especial com aquelas pessoas que deram nome para o nosso projeto. Lembra que é projeto, ainda não está definido. É um projeto, vai depender do número de pessoas, das condições. Então, terça-feira, às 19 horas, marque aí na sua mente, terça-feira, às 19 horas, nós teremos uma reunião com o pessoal que deu o seu nome para a caravana para Israel. Se você não deu o seu nome, basta você comparecer nessa reunião do dia 19, porque lá nós vamos passar a questão do itinerário, dos valores, e vamos fazer uma reunião para ver se isso cabe nas nossas condições e se é isso mesmo que a gente deseja para a nossa caravana, tá bom? Então, que dia que será? Dia 23, próxima terça agora, 23 de agosto, às 19 horas, aqui no templo, no nosso salão anexo, nós estaremos às 19 horas. Então, você já vai vir para a Terça da Esperança mesmo, para louvar o Senhor junto conosco, para fazer aquela série de mensagens, aliás, é a última série de mensagens do Derrubando Gigantes. Então você vai vir para a reunião e vai ficar conosco ali até o momento que antecede o culto, tá bom? Terça, 19 horas, no salão anexo, nossa reunião de quem deu o seu nome para a caravana da Israel, para a gente definir alguns detalhes e ver se esse projeto ele vai se tornar realmente uma realidade para nós. Outro aviso importante é que nós já estamos com o chá da primavera já à disposição. Ele está aqui com a Adriana. No final desse culto você pode procurá-la, pegar os convites. Aí, deu certo agora? Não, é só esse que você tem, né? É verdade. É uma pegadinha, tá bom? Então, o chá da primavera, R$35 é o valor. Então, você está convidada, mulher, a pegar alguns convites. E você tem a oportunidade também de abençoar a vida de alguém para poder vir para esse chá da primavera. Quem estará conosco é a Jordana, ela é da IPI de Dourados, uma mulher de Deus, tem um testemunho muito forte da sua vida conjugal e ela vai compartilhar isso conosco e estará também conosco aqui na igreja ministrando a palavra, tá bom? Então, já está aí a disposição para você adquirir e eu gostaria que você comprasse o seu e presenteasse alguém, sempre assim, tá? Compre o seu e dê um de presente para alguém, é uma oportunidade, uma pessoa ouvir a palavra de Deus e estar com você aqui também, celebrando o nome do Senhor. Agora, outro aviso importante que eu preciso lembrar você, os homens, cadê os homens aqui? Levante a mão. Isso aí, garoto. Agora os homens fiquem em pé, por favor. Aí você levantou a mão, vamos lá, manifeste a sua masculinidade total e fique em pé. Ó, tem homem sentado, o que é isso, meu irmão? Vamos lá, isso. Então, aí agora você, quem está com a esposa, levante a mão, só para eu saber aí. Aí, olha para a esposa do lado e fala assim, quinta-feira você vai ficar com as crianças. Isso. Agora você vai falar, quinta-feira não vou lavar o quintal. Quinta-feira eu tenho um compromisso. Isso, quinta-feira vocês estarão aqui conosco para a gente celebrar
E vamos ter um tempo especial aqui com os homens da nossa igreja. Legal, você pode se assentar, então o convite é para você, tá? Quinta-feira, às 20 horas, aqui na nossa igreja, nós vamos ter uma palestra da área de saúde com o nosso irmão aqui, que é secretário da saúde aqui na nossa cidade, que ele ajuda nessa área. E nós estaremos falando sobre os cuidados da alma também, tá bom? Então estará o Eliezer e eu estaremos falando sobre saúde do corpo e saúde da alma. Nós vamos juntar essas duas coisas, sabendo que você não é uma alma penada que vem na igreja para celebrar, e também não é um corpo que anda sozinho sem alma. Nós somos uma unidade, e a unidade precisa ser bem cuidada. Então falaremos sobre saúde da alma e do corpo. Então você, homem, está convidado para estar conosco aqui. Vai ser um tempo especial nessa quinta-feira, às 20 horas, tá bom? A esposa marcou no calendário, não deixe seu marido esquecer, liga para ele de manhã e fala: não esqueça que hoje você tem um compromisso. Eu acredito que de avisos esses são somente... tem mais um. Tem que lembrar de cabeça agora. Os jovens aí no sábado agora vai ter uma programação especial para vocês. Se lembra? Todo último sábado do mês a gente tem uma celebração dos jovens aqui. Então, adolescentes e jovens são convidados a vir nesse sábado às 20 horas para uma celebração especial. O que vai ter aqui? Noite de talentos. Então você que tem um talento especial, já pode procurar o Tanner aqui, no final do culto, fazer a sua inscrição, porque nesse sábado vai ser uma noite de talentos especial para a gente ver as habilidades, tá bom? Eu já me inscrevi com o Guilherme hoje à tarde, vai ter algo especial aí, eu queria que você estivesse aqui nesse sábado para a noite de talentos. Se você não vai participar, se você não vai fazer algum talento, pelo menos prestigie e esteja aqui conosco, sábado agora, às 20 horas, ok? Certo? Equipe de louvor, vem aqui à frente, por favor. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Queria que você olhasse aí à frente do seu banco, tem um envelope, e você pode contribuir com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. A palavra de Deus diz que nós somos felizes, e somos mais felizes quando nós damos ao invés de emprestar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E se você já provou de como é bom dar o dízimo, se você já provou como é bom de dar oferta, você já sabe do que eu estou falando, então eu não preciso te lembrar disso. Mas se você ainda não provou as bênçãos de ser um ofertante, um dizimista, de semear no reino de Deus, eu convido você a fazer isso essa noite. Nós temos aqui as nossas urnas aqui à frente. Você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta nesse envelope e vai entregar na presença do Senhor, sabendo que isso é semente, e quem multiplica a semente é o próprio Deus. Pai, receba nesse momento os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sejam elas para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, sim, a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de Bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graça do céu obterão. Chuvas de bênçãos do céu. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas
céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos Chuvas de a bênçãos. Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar adorando com toda essa alegria, porque o Senhor tem chuvas de bênçãos. Amém? A todo aquele que crê. Vamos juntos cantar com alegria e bravos ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. E és a nossa salvação, não podemos nos calar. Cantamos, grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Aleluia. Oferecemos a ti, Senhor. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. E és a nossa salvação, não podemos nos calar. Cantamos, grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Diga bem forte. Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Oferecemos tudo a ti. Aleluia. Amém, Jesus. Oferecemos tudo ao Senhor. Amém?
todo o coração, todo o nosso fôlego. Falta um pouco, mas oferecemos tudo a Ele. Glória a Deus. Porque não existe um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus, amém? E que o céu venha nesse lugar. Deixe o céu descer, meu querido, sobre a sua vida. Que o reino do Senhor seja o mais importante. Não aquilo que pensamos ser, mas aquilo, o reino de Deus se estabeleça na sua vida. Amém? Na sua casa, na sua família. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. É o desejo dessa igreja. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente, enquanto você pode se assentar, por favor. Crianças de 3 a 8 anos que venham aqui à frente. Vejam suas plaquinhas aqui na frente. 3 a 5 desse lado. 6 a 8 desse lado. Isso. 3 a 5. 3 a 5. Para cá. Vamos orar? Pedir o pastor João fazer essa oração, pastor, pelas nossas crianças, por favor. Hoje é o dia do pastor João. Deixa o pastor João orar hoje. Aí semana que vem vocês oram, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida das nossas crianças e te bendizemos porque elas fazem parte do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor, Pai. Agora nós rogamos que teu Santo Espírito as abençoe neste momento separado para elas aprenderem a tua palavra dentro do linguajar delas, dentro do entendimento delas, Senhor. Que teu Espírito esteja iluminando seus coraçõezinhos, que teu Espírito esteja ungindo os facilitadores, ó Deus, para que eles tenham a ministração do Senhor para falar com as nossas crianças. Em nome de Jesus, nós as abençoamos. Amém. Podem ir, crianças, Deus abençoe vocês, tá bom? Quantas crianças estão saindo? Aquele aviso lá, deu certo agora? Coloca para mim, por favor, Gabriel, então, que nós vamos compartilhar com a igreja rapidamente, porque também tem 2 avisos ali que acabaram passando para a gente e a gente precisa lembrar. Então, esse foi o nosso Avante Rio. Aqui estão algumas das imagens. Aqui foi uma comunidade bem próxima. Nós ficamos os 7 dias alojados na IPI de Bangu, que é a zona norte do Rio de Janeiro. Aqui é um time de futebol que nós encontramos em um dos parques, fazendo um treinamento lá do Rio de Janeiro. É time profissional lá do Rio, mas é da 2ª divisão. E eles estavam fazendo um treino e nós tivemos a oportunidade de compartilhar o evangelho com eles. Aqui mais outra comunidade. Aqui foi o Morro da Mangueira, onde nós tivemos a oportunidade, todos com esportes, né? Você traz o esporte, faz a brincadeira e depois reúne para aplicar aquela atividade do esporte com o evangelho. Então fica muito legal. Por exemplo, no basquete, a gente usa a ideia de passar. Passa rápido a bola, passa rápido para o adversário não pegar. Aí a gente fala, na nossa vida a gente tem que passar. Tem que passar o nosso coração para Jesus, antes que o adversário venha e roube o nosso coração. E a gente faz a aplicação do esporte com o evangelho para aquelas crianças ali. Uma dessas crianças, né, aqui, ela mora com os pais, na verdade quase nenhuma delas mora. E uma dessas crianças que mora com os pais, ela disse que o pai que está lá não é o pai dela, que não é o pai da sua irmã mais velha, que não é o pai da sua outra irmã, que já é de outro pai, e assim eles vão convivendo numa casa de aproximadamente 15 pessoas, 14 pessoas, que é comum nessa região. Aqui foi um evangelismo que nós fizemos na feira. Aqui uma atividade numa igreja presbiteriana lá no Rio. As igrejas do Rio de Janeiro presbiterianas são igrejas pequenas, com poucas crianças. Essa igreja aqui que nós fizemos esse trabalho, você está vendo lá, que tem poucas crianças, tem umas 18 crianças ali, mas essa igreja tem 2 crianças matriculadas na escola dominical. Então 18 já é um nível bem grande para a igreja, a realidade. Aqui na nossa igreja, onde a gente estava alojado, nossas atividades lá. Só uma coisa interessante aqui nessa comunidade, tinha um menino jogando futebol, e ele estava com a perna enfaixada. Eu falei para ele, rapaz, você não está com a perna machucada? Não, isso aqui não é nada, não, já está sarando. Eu falei, o que você fez? Ele falou, estilhaço. Um menino de 12 anos. Eu falei, estilhaço do quê? Ele disse, estilhaço de tiro. Eu falei, mas como assim, rapaz? Você estava numa briga, alguma coisa que aconteceu? Não, foi aqui no baile funk e tal, semana passada, a gente estava lá, deu um tiroteio, sobrou para todo mundo, mas graças a Deus em mim só foi estilhaço. Então uma realidade que não é muito comum a nós, né? Mas que para eles é totalmente natural, como o menino fala com uma facilidade. Então foi um tempo de muito aprendizado. Na verdade, a gente foi mais abençoado lá do que, na verdade, abençoamos, porque o aprendizado é muito grande. Então, mais esse aviso aqui que eu gostaria de passar para vocês. Semana que vem nós temos vigília, pessoal. Então, principalmente nosso pessoal do ministério, louvor, intercessão, os casais. Essa semana não vai ter oração dos casais, né? Nós queríamos que vocês fossem conosco nessa vigília, saída do templo às 21 horas, se o tempo estiver bom nessa sexta-feira, tá bom? E aí o nosso site para você acessar e participar. Semana que vem nós vamos continuar a nossa palavra sobre a família como a gosto de Deus. É a última mensagem. E eu queria convidar você a não perder. E além de você não perder semana que vem, eu queria convidar você para que trouxesse alguém. Nós vamos falar especificamente sobre homens e mulheres. Então eu queria convidar você a estar conosco a semana que vem. Vai ser um culto diferente.
tá? Vai ser mais dinâmico, vai ter uma aplicação diferenciada para homens e para mulheres. E eu queria convidar você a domingo que vem vir para esse lugar. Nós não vamos falar para maridos e mulheres. Nós vamos falar, sim, também sobre isso, mas especificamente para homens e mulheres. O que se relaciona às nossas identidades e quais as exigências relacionadas a ser masculino e a ser feminino, tá bom? Então, semana que vem, queria que você estivesse aqui, de casado a solteiro. Todos nós, com certeza, teremos um momento para aprender da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema Família Gosto de Deus, mas mais voltado para a presença de Deus na família. E eu quero começar com você falando a respeito do nosso contexto. Falar com você a respeito do nosso ambiente que nós estamos vivendo. Como é que você está vivendo a sua vida? Já percebeu que vida louca que nós estamos vivendo? Já percebeu que vida, acelerada? Já percebeu que às vezes dá vontade de segurar no ponteiro, não deixar ele rodar? Dá vontade de voltar a nosso calendário ao contrário, voltar as folhinhas para que a gente possa reviver. Pessoal, nós já estamos chegando em setembro, passou outubro, já é Natal. E o mundo está passando aceleradamente, a gente está correndo atrás do tempo, a gente está correndo atrás do tempo perdido, a gente está correndo atrás de grandes coisas, uma vida que parece sem tempo para parar, sem tempo para viver, sem tempo para refletir, sem tempo para estabelecer prioridades. A gente não tem tempo nem para pensar quais são nossas prioridades. Hoje nós estávamos falando a respeito disso pela manhã, e eu falava com o pessoal a respeito de um autor que é pastor no Havaí. E você já pensou ser pastor no Havaí? E esse pastor no Havaí, ele simplesmente teve um esgotamento espiritual, um esgotamento físico e um esgotamento emocional que quase o levou a óbito. Fez que provocasse nele um infarto e ele teve que passar por um processo de reflexão da sua vida. E ele orienta num livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Nesse livro ele orienta a tirarmos regularmente tempos para refletirmos sobre a qualidade de vida no âmbito espiritual, familiar, conjugal, profissional, pensar como nós estamos. Eu vou fazer uma pergunta para você prática. Qual foi a última vez que você tirou tempo para refletir sobre a sua qualidade de vida? Não é para tratar a sua qualidade de vida. É tempo para refletir a sua qualidade de vida. Qual foi a última vez que você pensou? Qual foi a última vez que você parou para traçar planos e estratégias e prioridades na sua vida? Minha pergunta para você essa noite de começo: qual é a principal prioridade que move a sua vida e o seu coração? De adolescentes que estão estudando para o vestibular, a pessoas que estão aposentadas aqui essa noite, quais são as prioridades da sua vida neste exato momento? Onde você está? A verdade é que nós estamos numa vida tão louca, tão corrida, que nós estamos desprezando o essencial e nos agarrando e nos apegando às futilidades, às coisas supérfluas. E na verdade, quem tem sido mais afetado com isso é a família. Porque filhos que não estabelecem a prioridade acabam afetando o relacionamento dos seus pais. Pais, maridos e esposas que não estabelecem a sua prioridade acabam afetando sua relação conjugal e a sua relação com os filhos. Profissionais que não estabelecem suas prioridades profissionais, eles acabam afetando o seu relacionamento conjugal, paterno e materno. Pessoas que não estabelecem as suas prioridades na igreja, acabam afetando também a sua própria família. Ou seja, tudo na nossa vida está girando em torno do nosso papel de tomar iniciativas para fazer e destacar prioridades nas nossas vidas. E quais são elas? Só que nesse mundo não dá nem para parar para pensar. Tem um antigo poeta que dizia numa canção: se você parar para pensar, na verdade não há. Então, quando você para pensar, você olha e fala: isso aqui não deveria estar. Isso aqui não deveria existir. Isso aqui não deveria ser prioridade na minha vida. Eu não deveria estar me agarrando a isso. Eu não deveria estar gastando tanto tempo nisso. Minha pergunta para você, novamente: qual foi a última vez que você tirou um tempo para você mesmo para refletir sobre suas prioridades? Para refletir sobre o seu papel como pai, como marido, como filho, como profissional, como crente em Jesus. Qual foi a última vez? Não, pessoal, não é jogar a vara lá no lago e ficar assim. E não é ficar passando de canal, simplesmente na caixinha do nada, que é o que os homens adoram fazer. É parar para pensar. É sentar diante, talvez, das contas. É parar para pensar diante, talvez, da esposa falando para você: você só tem mais um mês aqui na nossa casa. Se você não mudar, não vai ter condição de tocar adiante esse casamento.
Talvez diante do momento profissional que você está vivendo, sentar e parar e pensar, como está a minha família? Porque a minha família é afetada diretamente pela relação de prioridade que eu tenho com as coisas que me envolvem. Seja no trabalho, na igreja, na vida, na família, onde quer que seja. Então hoje eu estou perguntando para você aqui, como está a sua relação com o tempo? Como está a sua relação com a família? Como está a sua relação com a sua própria história? Hoje, muito tem falado sobre a administração do tempo, mas na verdade a gente sabe que não existe administração que administra tempo. É igual para todo mundo, 24 horas por dia, 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora. A gente administra a vida dentro do tempo que nos é dado. Então, olha só, o que os principais autores dizem a respeito de como nós devemos organizar. O quadro atual da nossa geração é ocupado com as coisas que de fato são importantes. 20% do seu tempo, pegue as 24 horas do seu dia, 20% desse tempo é ocupado com coisas de fato importantes. Agora pegue 30% do seu tempo e você vai ocupar com coisas que são urgentes. 50% do seu tempo vai ser usado com coisas que são circunstanciais. Talvez agora dê um nó na sua cabeça e fale, mas o que é isso? É importante, urgente e circunstancial. Deixa eu mostrar para você entender. Primeiro, o que é o circunstancial? São coisas que você não tem controle, são coisas que simplesmente acontecem, são coisas que simplesmente você não tem como prever. Elas acontecem na sua vida e são circunstanciais. O urgente são coisas que eram importantes e você deixou de fazer, então se transformaram em urgentes. Por exemplo, entregar um trabalho na faculdade. Ele era importante até hoje é dia 21, era importante até o dia 20. E hoje você está aqui no dia 21 com todos os trabalhos atrasados e amanhã você tem que entregar no dia 22. Hoje ele se torna não importante, hoje ele passa a ser o quê? Urgente. E aí no urgente as coisas não fluem, não acontecem. Por exemplo, no meu caso, toda a minha família tem problema cardiovascular. Então, para mim, fazer um acompanhamento cardiológico é urgente ou é importante? É importante, não é urgente, não estou infartado. Não é verdade? É importante fazer o meu acompanhamento, ver o meu colesterol, ver como está, fazer um ecocardiograma. Eu faço isso, esse check-up, porque há um histórico na minha família. Isso para mim é importante. Agora, se eu não cuido da minha saúde e de repente me dá um infarto, visitar um cardiologista é importante ou é urgente? É urgente. Você viu como mudou? Então, geralmente, a nossa vida, nós não tratamos bem aquilo que é importante e ela se torna urgente para nós. Um exemplo. Um filho para você, ele é urgente ou ele é importante? É importante. Um filho nas drogas, é urgente ou é importante? É urgente. Vocês estão vendo como geralmente a gente despreza o tempo do importante e acaba deixando ele estourar no urgente? O que os nossos queridos pensadores dos dias a respeito do nosso tempo, eles vão dizer que isso deve ser invertido. 50% do nosso tempo deve ser gasto em coisas importantes, em coisas que nos fazem bem, em coisas que realmente são essenciais para a nossa vida. E ele vai dizer que 30% deve ser das nossas coisas circunstanciais e apenas 20% deve ser urgente. Agora eu queria inserir um novo padrão nisso daí. Isso aí são de alguns pensadores que tratam para nos ajudar a organizar a nossa agenda. Mas eu queria inserir mais um, porque nós estamos aqui falando a respeito de Deus também. Eu queria inserir para você a ideia do importante, urgente, o circunstancial, mas eu gostaria de inserir para você o principal. Tem coisas na nossa vida que são importantes, tem coisas que são urgentes, tem coisas que são circunstanciais, mas na verdade a gente deveria olhar para a nossa vida do ponto de vista do principal. O que é o principal? O que deveria ser o principal? Deixa-me contar um exemplo de uma ilustração que talvez possa ajudar a gente a pensar sobre isso. Uma certa mulher estava andando em uma região montanhosa no norte do hemisfério, do norte da Europa. E naquela região, uma pedra rolou da boca de uma caverna e saiu uma voz lá de dentro. Entre, pegue tudo que você puder, mas não esqueça o principal. Aquela mulher meio assustada, pega na mão do seu filhinho, dá uma olhada ali dentro e a voz diz pela segunda vez, entre, pegue tudo que você puder, mas não esqueça o principal. Aquela mulher curiosa dá um passo para dentro da caverna e olha uma luz, uma parede reluzindo no fundo da caverna. E ela vai em direção a essa luz. Quando ela chega, ela se depara com um tesouro escondido. Moedas, castiçais, urnas, tudo de ouro puro, que chegava a reluzir e brilhar. E a voz disse pela terceira vez, entre,
Pegue tudo que você puder, mas não esqueça o principal. Pois quando essa pedra rolar novamente, selará essa caverna eternamente. Aquela mulher então começa a encher sua sacola, seus bolsos, coloca na meia, coloca o ouro nos seus pulsos, começa a se vestir rapidamente, e daqui a pouco a voz diz: o seu tempo está acabando, não esqueça o principal. Ela está saindo, pensando que a pedra já está rolando, ela vê um castiçal de ouro grande e diz: esse deve ser o principal. Pega o castiçal de ouro, coloca embaixo do braço, sai correndo, e aquela pedra que já estava fechando, ela passa de ladinho, consegue sair e fala: ufa, consegui pegar tudo, e eu acredito que eu peguei o... Esqueceu o principal. O que ela esqueceu dentro da caverna? O filho. Pois bem, existem coisas na nossa vida que a gente vai colocando como principal. São ouro, são como ouro que reluzem diante dos nossos olhos. A gente se apega, a gente acha que isso vai trazer felicidade, a gente acha que isso vai trazer satisfação, a gente pensa que isso vai resolver todos os nossos problemas, então a gente se apega a isso. Se é um relacionamento, a gente investe tudo nesse relacionamento. Se é uma profissão, a gente investe tudo nessa profissão. Se é uma religião, a gente entra de cabeça na religião. Se é uma conta, se é um consumo, então a gente entra de cabeça para poder comprar isso. Por quê? Porque a gente imagina que a gente está capturando, que a gente está alcançando o principal, quando na verdade a gente está deixando um monte de coisa para trás. Um monte de coisa para trás. Por isso, a minha palavra para você essa noite é essa: não esqueça o principal. E o que será que é esse principal? Porque o que adianta você ser um profissional de sucesso e arrebentar a sua família? Eu tenho um pastor que é muito próximo e que foi gerente do Banco do Brasil, e ele disse que numa das palestras desse banco, um gerente disse assim para os funcionários e os gerentes do banco, né? O gerente maior, o majoritário. Ele chegou e disse assim: eu já perdi 3 famílias para estar na posição que eu estou, e essa posição eu não perco por nada. A minha pergunta é: será que vale a pena? Olhe na sua condição profissional, olhe no seu estado financeiro. Valeu a pena? Valeu a pena chegar onde você está? E você que não chegou ainda, será que vai valer a pena sacrificar as coisas mais importantes da sua vida? Sacrificar as coisas mais essenciais pelas coisas que você julga serem importantes, mas que na verdade são fúteis, supérfluas e sem validade alguma? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas coisas você está deixando para trás em prol do seu ganho pessoal? Quantas coisas você está aniquilando, destruindo, matando, em detrimento simplesmente do seu desejo pessoal de crescer, de avançar, pelo egoísmo às vezes, e a nossa família é afetada. E não somente a nossa família é afetada, mas a gente casa já esquecendo o principal. Vou dar um exemplo para vocês. Como pastor é frustrante, muito frustrante fazer casamentos hoje. Porque a gente percebe que as pessoas, elas estão querendo uma cerimônia religiosa. O que elas estão querendo fazer é um status religioso e social. A cerimônia hoje religiosa, ela não tem o efeito da graça, da unção, do poder de Deus, da transmissão do testemunho do casal, de vida com Deus. Não, eles querem um evento social, onde eles vêm até o altar e vão embora e deixam o altar aqui. Eu sempre digo para casais: vocês vêm até o altar, mas por favor, leve o altar novamente para sua casa. Leve o altar novamente para sua família. Não deixe o altar dentro do ambiente, ou dentro do salão, ou dentro do lugar que você fez a sua cerimônia religiosa. Porque às vezes o casal se casa, mas já esquece o principal. Já sai para a festa, e no outro dia volta à vida normal, e esquece o principal. E que principal seria esse? Qual seria esse principal? Bom, tem algumas dicas da palavra de Deus que eu posso já começar a interpretar. O Salmo 127, por exemplo, diz assim: se o Senhor não edificar a casa. Então, se o Senhor não for na sua família, já esqueceu o principal. Já esqueceu o principal, já está em maus lençóis. Edificam. Bom, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o... Então, se a gente quer alguma coisa social, se a gente quer segurança, bem-estar social, se não começar com Deus, a gente já começou mal. E depois ele termina dizendo: inútil vos será repousar tarde, inútil vos será acordar de manhã, e penoso comer o pão que você mesmo lutou para ter, porque os seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Ou seja, se você começou o seu trabalho sem o principal, já começou errado também. Então o Salmo 127 já é uma amostra para mim que o principal não é estar dentro de uma igreja evangélica,
Que o principal não é ter uma conta rechonchuda dentro de uma grande instituição bancária. O principal não é adquirir mais imóveis para garantir a minha condição de aposentadoria. O principal não é ter um bom relacionamento conjugal. O principal é ter Jesus, é ter Deus edificando a casa, guardando a cidade e abençoando o meu trabalho. Porque se eu não tiver a presença de Deus edificando o meu lar, guardando a minha vida e protegendo e abençoando o meu trabalho, o que eu estou fazendo? O principal é Deus. O principal é a presença de Deus. O problema é que nós nos esquecemos disso. Esquecemos completamente o corre-corre da vida, o desejo de alcançar, de ter, de possuir, e nós esquecemos o principal da vida. Visitando pessoas no Rio de Janeiro, visitando pessoas em Sertanópolis, é importante a gente falar disso para vocês aqui, que é verdade que a gente não precisa ter muita coisa para ser feliz. É verdade que a gente não precisa ter muito patrimônio para a gente se realizar. Eu vejo pessoas com muito patrimônio e ainda tristes. Eu vejo pessoas com pouco patrimônio e ainda tristes, se não tiverem a presença de Deus. Então não é o fato de como você chega, mas é com quem você chega. Como você vai chegar à sua aposentadoria? Não é a questão essa noite, a questão é com quem você vai chegar na sua aposentadoria. A questão não é como você vai entrar no mercado de trabalho, mas a pergunta é com quem você vai chegar no mercado de trabalho. A pergunta não é como eu vou conseguir ser aprovado no vestibular, mas a pergunta é com quem você será aprovado no vestibular, quem vai com você? A pergunta para você jovem essa noite não é com quem eu vou me casar, mas é como Deus vai conduzir a alguém que eu possa me casar. Essa que é a questão, o principal que a gente esqueceu, desprezou e abandonou. E o que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder as coisas que mais importam na sua vida e entre elas também a sua família? A verdade é que nós estamos indo longe demais em alguns quesitos da nossa vida e deixando o principal. A verdade é que você está indo longe demais como profissional, mas esquecendo o principal. A verdade é que você está indo, mulher, longe demais no que diz respeito aos seus sonhos pessoais, mas está desprezando aquilo que é essencial para a sua vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter a condição de dar para o seu filho tênis, videogame, celular, mas não conseguir dar o principal, que é a presença de Deus? O que adianta? O que adianta enchermos os nossos filhos de presentes? O que adianta colocar os nossos filhos em escolas particulares? O que adianta sonhar para os nossos filhos boas instituições de ensino e uma boa graduação? O que adianta? Se a gente não for capaz de transmitir o principal. Porque nós temos péssimos profissionais atendendo você aqui no posto de saúde. Nós temos péssimos profissionais atendendo você em lojas aqui na cidade. Nós temos péssimos profissionais atendendo você no telefone. Péssimos profissionais hoje que são resultado de pessoas que são formação, mas não deram o principal. Não deram o principal. Seu filho pode ser essa pessoa que é bem estudado, bem graduado, bem formado, mas que não tem o principal. Não tem Deus na sua vida, não tem a verdade da palavra no seu coração, e isso afeta como ela se relaciona com o trabalho, com a sociedade, com a vida e com a família. O que eu vejo hoje como conselheiro conjugal é o resultado de famílias destruídas. Um marido e uma mulher que se aproxima para falar do seu problema conjugal, na verdade, já são resultado de pais que deixaram de passar o principal para eles. Deixaram de passar o principal, de pais que abandonaram o essencial, correram atrás de coisas. Correram atrás de ter, de possuir, de ser, e esqueceram o principal, Deus na família. E eu queria te alertar essa noite. E se eu não tiver mais condição de te alertar, porque você já está vivendo a tragédia, eu gostaria de que você entendesse essa palavra como um desafio para você recuperar aquilo que de fato é principal. O principal não é você poder dar aos seus filhos condições de consumo. O principal é você poder dar ao seu filho, aos seus filhos, condição de ser alguém na presença de Deus, de ter a presença de Deus. Deixa eu mostrar para você uma verdade que tem nesse texto. Juízes capítulo 2, versículo 10 diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Sabe qual é o problema? Os pais aqui, eles deram um celular de última geração para os seus filhos. Os pais aqui pagaram viagem para Disney para os seus filhos. Os pais aqui levaram seus filhos para jogar futebol
E levaram os seus filhos para ficar em ambientes com seus amigos? Sim. Os pais aqui pegaram as suas filhas e levaram para dar uma volta no shopping e pagaram um McLanche feliz para eles. Os pais aqui, eles investiram tempo, sim, em talvez educar os seus filhos e ser uma boa referencial de pais dentro das suas casas. O problema é que esses filhos não conheceram o Senhor. Porque o que vai provar que eu fiz a minha tarefa como pai, que vai provar que eu fiz a minha tarefa, que você fez sua tarefa como mãe, é a capacidade dessa outra pessoa que está chegando, a próxima geração, de conhecer o Senhor, de servir ao Senhor. De nada adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. É uma paráfrase que eu gostaria que você guardasse no seu coração essa noite. Não adianta. Olha a sua pequenininha que está do seu lado aí. Olha o seu pequenino que está do seu lado, que está na salinha. É a sua oportunidade de dar a ele muito mais do que consume bens. É a sua oportunidade de dar a eles a presença de Deus. Olha você aí, jovem, que ainda nem se casou. Pense no futuro da sua vida, é a sua oportunidade de fazer a diferença e de ter uma família que tem muito mais do que patrimônio e bens, mas que tem um maior bem que ninguém pode roubar, que é a presença de Deus. E quando uma geração que se levanta, que não conhece Deus, é tragédia. É tragédia. Aí elas trazem para o pastor: pastor, dá um jeito no meu filho. Pastor, dá um jeito na minha filha. Aí a gente leva para o conselho tutelar. Mas nós falhamos. Nós falhamos em não preparar a próxima geração. O que nós queremos, eu vou só dar um exemplo para você. A gente quer, é para nós mesmos. Por exemplo, pessoas que reclamam do estilo da igreja. Pessoas que falam: o som não canta mais hino, outro, o som está muito alto, o som está muito baixo, não sei o quê. Você está preparando a igreja para a próxima geração? Ou você quer uma igreja para a sua geração? Essa igreja, ela está formatada para que o seu neto possa vir aqui ou não? Essa igreja está formatada, o seu ambiente de culto, a sua maneira de ser, está formatada para que o seu filho se sinta à vontade de estar aqui? Porque não adianta eu fazer uma igreja para a minha geração e esquecer a geração que está chegando, e não apresentar o evangelho a essa geração que está vindo. Essa é a nossa falha. A gente esquece o principal. A gente vai se apegando às coisas laterais. A gente vai pegando as coisas paralelas e que não estão no eixo, não estão no centro, seja na família, seja na nossa vida pessoal. Então o nosso desafio é levantar uma próxima geração que siga a presença de Deus e não siga os caminhos do consumo ou os caminhos do nosso mundo atual. E olha só o que acontece com a próxima geração quando ela não recebe a devida instrução. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Destruição. O que você está vendo hoje? O que você está vendo no mundo ao redor? O que você está vendo em Sertanópolis? O que você está vendo nas baladas aí do nosso mundo atual? O que você está vendo nas famílias atuais hoje? O que você está vendo? Destruição. Porque lhes falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Não, gente. Eles têm Google. Eles têm informação a qualquer coisa que quiserem. Tudo que eles precisarem. Hoje, por exemplo, eu queria saber qual foi a melhor colocação do Brasil em Olimpíadas. E eles me deram um histórico desde 1890, alguma coisa. Desde a primeira Olimpíadas eles tinham todo o histórico dos países. No Google tem tudo. Todas as informações. Só que não tem o conhecimento de Deus para dar para a próxima geração. Não deixe a sua geração à mercê das informações da internet, à mercê das informações do mundo. É a nossa responsabilidade transmitir o conhecimento para a próxima geração. E como a gente vai fazer isso? Quando a gente não esquece o principal. Quando a gente não abandona aquilo que é essencial. E como eu posso encontrar isso? Na Bíblia. Eu encontro em Obed-Edom. Como a presença de Deus pode mudar uma família quando a gente entende isso. Quem foi Obed-Edom? Bom, para ajudar você nisso, eu vou ler um texto da palavra de Deus com você. Se você quiser abrir e marcar na sua Bíblia, ou se quiser acompanhar comigo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 12 a 14, diz assim: naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como é que eu vou conseguir levantar a arca de Deus? Deixa eu só falar para vocês aqui antes disso. O Davi agora é ungido rei de Israel. A arca da aliança estava numa cidade dos filisteus. O Davi agora como rei falou: eu vou lá entre os filisteus e vou pegar a arca da aliança. Ele recuperou a arca da aliança e no caminho um homem chamado Uzá colocou a mão na arca da aliança para ela não cair do carro de bois e ele morreu imediatamente. Quando o camarada morre, o Davi fica preocupado e fala: e agora? O que eu vou fazer com essa arca? O cara só colocou a mão e morreu, o que eu vou fazer com essa arca? E olha só a ideia que ele teve. Olha a ideia que ele teve. Versículo 13. Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate.
A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Pergunta: por que que Davi deixou a arca na casa de Obed-edom? Para ele com medo. E por que que ele deixou na casa de Obed-edom? Você já ouviu falar em ataque terrorista? É mais ou menos o que Davi queria fazer. Obed-edom não era judeu. Obed-edom não era do povo de Israel. Então Davi pensou: rapaz, se o cara colocou a mão, morreu, eu vou deixar ela na casa de um camarada aqui. Se morrer, morreu. Ele estava preocupado com Obed-edom? Claro que não. Ele estava preocupado em se livrar do perigo da arca, daquele momento tenso que ele estava vivendo. Então ele colocou na casa do Obed-edom. E o que seria essa arca de Deus? O Obed-edom recebeu com tranquilidade. Mas o que seria essa arca de Deus? Essa arca é essa daqui. Ela era composta de ouro maciço por fora, ela era madeira de acácia por dentro, ela tinha lá dentro o bordão de Arão que floresceu, ela tinha as tábuas do mandamento e o maná que caiu do céu. Eram essas 3 coisas que tinha dentro dessa arca da aliança. Ela era carregada em argolas, em varais como este, né? Em varais como este, onde os sacerdotes a levavam. Então, a arca da aliança, ela representa a presença de Deus. Você vai ler o Antigo Testamento e diz assim: e a arca da aliança saiu do lugar e o povo foi seguindo a arca, porque é aí que configurava a presença de Deus. Tanto é que o templo ele era dividido em vários lugares, e ali no lugar mais íntimo, mais santo, ficava a arca de Deus. A arca significa a presença de Deus. Não esqueça isso, guarde isso na sua mente. A arca significa a presença de Deus. Então, traduzindo esse texto, o que ficou na casa de Obed-edom? A arca ou a presença de Deus? A presença de Deus. Obed-edom era de Gate. Lembra o que é Gate? Gate é uma daquelas cidades que sai o gigante Golias, os filisteus, povo inimigo de Deus. A arca da aliança ficou na casa de um homem incrédulo. A arca da aliança, a presença de Deus, entrou na casa de uma pessoa que não era do povo de Deus. A presença de Deus chegou numa casa que não tinha a presença dele. Quando fala Obed-edom, a palavra Obed significa servo. Edom significa um deus pagão dos filisteus. Ele era servo de um deus pagão, o nome dele já dizia. Então, quando a gente vai entender esse texto, o mais profundo dele é que a presença de Deus chegou num lugar inusitado. Chegou num lugar catastrófico. Chegou num lugar onde não tinha a presença dele, onde o seu nome não era glorificado, onde a sua presença não era reconhecida. Então a arca de Deus toca pela primeira vez aquela família que era pagã, aquela família que não conhecia Deus. E o resultado disso só poderia ser pior ainda, né? A presença de Deus tocando uma casa que não o conhecia. Tendo em vista o que aconteceu na história de Davi com a arca, ali só poderia um resultado ruim. Mas aconteceu isso? Não. O texto diz que quando a arca chegou, ela ficou na casa do Obed-edom por 3 meses. Então não morreu imediatamente. Não foi instantâneo. Durante 3 meses a arca da aliança ficou naquele lugar. Ou seja, durante 3 meses a presença de Deus visitou aquela casa e esteve presente. 90 dias vivendo com um novo padrão na sua vida. 90 dias experimentando o maior símbolo da presença de Deus. Um homem que vivia distante de Deus, uma família que não conhecia Deus, agora tem o privilégio de chegar e a presença de Deus está na sua casa. E eu fico imaginando as mudanças. Eu imagino o Obed-edom, um cara grosseiro, um cara insensível, um cara daquele, sabe, estúpido em casa. E chegava, gritava com a esposa, gritava com os filhos, e ele saía para o trabalho. Aí quando ele voltava, ele olhava a arca da aliança e falava: a presença de Deus está aqui. E de repente aquela presença de Deus foi mudando aquele homem. E não somente foi mudando aquele homem, mas foi mudando também as pessoas que estavam perto dele. Preste bem atenção, 90 dias sendo tocado pela presença de Deus, 90 dias tendo a sua vida transformada, as coisas melhorando, porque o texto diz que as coisas foram melhorando, ele foi prosperando. E olha só o que o texto diz também, que não somente Obed-edom foi abençoado, mas a sua casa e a sua família. Quando a presença de Deus chega na casa de Obed-edom, não é apenas ele o recipiente da transformação. Não é apenas o Obed o recipiente de uma grande reviravolta na sua história. Ele não é mais apenas um pai carinhoso. Ele não é mais apenas um marido compreensivo. Ele não é apenas mais agora um homem de Deus. Agora a sua casa recebe os efeitos disso. A sua casa experimenta os efeitos do que significa ser tocado
pela presença de Deus. Então imagina só, preste bem atenção nessas repetições. Isso mostra que a presença de Deus avançou de um homem para a sua família. Agora vem o mais interessante, que o Senhor abençoou também, abençoou tudo o que ele possuía. Antes, sem Deus, vida de crises, vida de dores, de feridas, vida de discussões, vida de problemas, tudo que é relacionado a uma vida sem Deus. Agora, uma vida com Deus, vida abençoada, vida feliz, vida próspera. O que a presença de Deus pode fazer? De um ambiente de morte e exclusão, esse homem migra para um ambiente de bênção e de alegria. De um ambiente de miséria e de catástrofe, esse homem agora migra para um ambiente de prosperidade e de bem-aventurança. As coisas estão mudando na vida de Obed-Edom. Agora mudou por quê? Porque a presença de Deus tocou a sua família. Só a sua família tem jeito, sabia? A sua família pode ser diferente, sabia? Só que um terapeuta não vai resolvê-la. Só que um novo trabalho não vai resolver. Ter mais dinheiro e pagar as dívidas também não vai resolver o problema da sua família. Seu filho saindo das drogas também não vai resolver o seu problema conjugal. Porque hoje você acha que o seu problema conjugal com seu marido é porque o seu filho entrou nas drogas. Você acha que a sua saúde emocional vai melhorar quando essas coisas passarem na sua vida, quando o luto passar, quando os problemas relacionados às crises com a família passar. Não, sua família só vai ser diferente. Você só vai ser diferente quando Deus tocar a sua vida, quando a arca tocar a sua casa. E eu não sei como é que você entrou aqui essa noite. Se você é o Davi que sabe o que a presença de Deus pode fazer, ou se você é o Obed-Edom que nunca ouviu falar que Deus pode transformar lares. E eu creio que essa noite Deus pode transformar a sua casa. Deus pode transformar a sua família. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode fazer você de um marido que era infiel em um marido que ama a esposa e é totalmente fiel a ela. Pode fazer de você uma esposa que era insensata, uma mulher sábia que edifica a sua casa. Pode fazer de você um filho que era rebelde, um filho agora decente, coerente, obediente. Deus pode fazer da sua casa, que era um caos, uma gritaria, um lugar de paz, de bênção, de alegria. Deus pode fazer a sua casa um lugar de dívidas, um lugar de vermelho, um lugar de miséria. Deus pode fazer um lugar de provisão, de suprimento, de bênção. Eu sempre digo aqui nesse lugar, Deus pode não nos dar um carro zero do ano para a gente ficar andando aqui em Sertanópolis. Nem pode nos dar uma casa própria, mas Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Ele vai dar para você o que você precisa. Você não precisa ficar pensando, vou andar no vermelho o resto da minha vida. Não, Deus vai trazer a provisão necessária. Mas deixe com que a presença de Deus toque a sua casa. Deixe que a presença de Deus toque as suas finanças. Deixe que a presença de Deus toque as suas prioridades de consumo. Porque se a presença de Deus não tocar, não adianta você visitar um novo contador, não adianta você fazer um bom planejamento financeiro familiar, não adianta você fazer um curso de finanças, não adianta. Deus tem que tocar a sua casa, tem que mudar as suas prioridades e fazer você um homem e uma mulher de Deus, dele. Então o problema nosso é que a gente quer tratar os efeitos colaterais e a gente não quer tratar a raiz do problema. A raiz do problema é a falta de Deus, irmãos. A raiz do problema é a ausência de Deus na sua casa, é a ausência de Deus na sua família, é a ausência de Deus nas suas prioridades. Quando vir à igreja é prioridade para você? Quando estar num grupo de oração é prioridade para você? Quando ler a Bíblia com seus filhos é prioridade para você? Quando orar com eles é prioridade para você? Quando orar com seu marido, com a sua esposa é prioridade para você? Quando a sua família é prioridade buscar a presença de Deus? Quando? O que nós estamos vivendo hoje é a tragédia da ausência de Deus. E quando a presença de Deus toca, as coisas mudam. E o que eu vejo na vida de Obed-Edom é que ele experimentou essa presença por 3 meses. 3 meses, pessoal. Eu quero convidar você essa noite aqui a por 3 meses buscar a Deus pela sua casa. Por 3 meses investir no seu casamento. Por 3 meses clamar a Deus pela vida do seu esposo antes de você tomar essa decisão. Por 3 meses você orar pela sua esposa antes de você fazer isso que você está pensando. Por 3 meses você buscar a presença de Deus antes de pensar nesse novo negócio. Por 3 meses você dizer, Senhor, eu quero colocar diante da sua presença 90 dias, eu quero um lar diferente. 3 meses, irmãos, 3 meses é algo que nós podemos hoje pedir a Deus. Deus nos dá 3 meses para experimentarmos a sua presença na nossa casa, no nosso casamento, entre os nossos filhos, nas nossas finanças. Dá a tua presença para nós. Porque sabe o que acontece depois de 3 meses?
meses? Bom, eu já vou falar para vocês o que acontece depois de 3 meses. Mas antes disso, olha o resultado da busca de Obed-edom. Obed-edom foi abençoado, irmãos, porque ele recebeu a presença de Deus. E olha lá, 13 versículos depois na sua Bíblia vai estar escrito assim: Amiel, o 6º, falando da genealogia de Obed-edom. Issacar, o 7º. Peuletai, o 8º, que estão bons nomes, você que está grávida, você que está, nomes para você de sugestão para filhos, tá? Amiel, Peuletai. Pois Deus havia abençoado quem? Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na sua família, na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, os parentes dele, Eliú, Semaquias, também foram homens capazes. E todos esses foram descendentes de Obed-edom. Todos estes descendentes de Obed-edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Sabe o que está falando aqui? Nós estamos falando de uma família que não conhecia Deus. E que agora, sabe onde eles estavam? Esses 62 descendentes, sabe onde eles estavam? Eles estavam cuidando do templo, do tabernáculo, da arca de Deus, no meio do povo de Israel em Jerusalém. Eles saíram de Gate e foram morar em Jerusalém. Eles deixaram suas coisas para ficarem ao redor da arca da aliança. 62 descendentes de Obed-edom. Esse homem foi transformado pela presença de Deus. A presença de Deus toca a sua casa. Ele se transforma como pai. Uma transformação como pai o transforma como esposo. Uma transformação como pai e esposo transforma a sua casa. Uma transformação na sua casa transforma os seus descendentes. 62 descendentes na igreja, servindo a Deus por causa de Obed-edom. Por causa de ser tocado pela presença de Deus. Não somente a arca estava na casa dele como um ritual, mas a presença de Deus tocou aquele coração. Não adianta você vir à igreja, não adianta você fazer sacrifícios, não adianta você professar uma religiosidade. Será uma arca distante de você. Você tem que permitir que a arca te toque. Você tem que permitir-se tocar a arca. Deixar que a presença inunde seu coração. Deixar que a presença saia do ambiente religioso e passe a ser uma verdade na sua história e na sua família. Foi isso que Obed-edom viveu. Porque eu entendo que toda mudança começa, Toda mudança começa com a presença de Deus. Obed-edom foi transformado, porque a presença de Deus muda a história. E se você quer uma mudança na sua casa, quer uma mudança na sua história, vira essa mensagem. E eu vou repetir em alto e bom som para você. Deus pode mudar a sua família. A presença de Deus pode mudar a história da sua casa. A família a gosto de Deus só poderá ser a gosto de Deus se voltar-se para Ele. Portanto, o que eu quero te desafiar essa noite é você continuar conosco aqui 3 meses. É você continuar buscando a Deus aqui nesse lugar 3 meses. É você continuar buscando a Deus pela sua casa, pelo seu casamento 3 meses. Pelo seu marido e pela sua esposa, pelos seus filhos 3 meses. Porque sabe o que acontece depois disso? Acontece isso aqui. Obed-edom teve a arca da aliança por 3 meses. E depois disso, sabe o que aconteceu? Depois disso, a presença o teve pelo resto da vida. Por 3 meses é ele que tem a arca. Davi então diz: não morreu Obed-edom? Morreu não. Está certeza, está vivendo a Silva. Pode ir lá buscar a arca? Pode buscar. Quando ele vai buscar do jeito certo. A arca da aliança sai da presença do Obed-edom. A arca da aliança sai da casa do Obed-edom e vai agora para o seu lugar, em Jerusalém. E quando ela vai para Jerusalém, o Obed-edom fala: não, está faltando alguma coisa na minha casa. Está faltando alguma coisa na minha casa. Não dá mais para viver sem isso. Não dá para viver mais sem essa arca. Eu sou filisteu, eu sou de Gate, eu sou de um povo que não conhece a Deus. Eu sou um povo inimigo do povo de Israel. Mas para mim eu abandono tudo, porque eu quero essa presença. Essa presença me tocou. Eu não posso mais viver sem ela. É isso que você precisa entender essa noite. Deixe a presença de Deus fazer parte do seu cotidiano. Deixe a presença de Deus ser o principal na sua família. E depois disso, você não conseguirá mais viver sem ela. Você não conseguirá mais viver sem ela. Você não vai conseguir mais sair de férias e simplesmente colocar as malas no porta-malas do carro. Não. Você vai orar com a sua família e vai falar: Senhor, obrigado pelas nossas férias, porque a gente percebe que isso é um dom do Senhor. Nos guarda na ida, nos traga na volta e que tudo seja para a glória do Senhor.
Você não vai mais conseguir entrar no trabalho e simplesmente pegar os papéis e falar: oh meu Deus, que vida, tanto relatório. Você vai dizer assim: Senhor, a sua presença me tocou, eu quero agradecer ao Senhor pelo meu trabalho, e faça desse lugar o lugar da sua presença. Você nunca mais vai assinar cheque do mesmo jeito. Quando você entende a presença de Deus, você nunca mais vai disciplinar os seus filhos da mesma maneira. Você não vai pegar um pedaço de vara, um chinelo, bater nele e falar: vai para lá, menino, não quero que você faça mais isso. Você vai disciplinar, vai usar a varinha e vai sentar com ele e vai falar: filho, você fez uma coisa que o papai não gostou e o papai do céu também ficou triste. Nós vamos orar juntos e vamos pedir para Deus abençoar a sua vida. Nunca mais vai ser do mesmo jeito. A sua vida muda, suas prioridades invertem. Você nunca mais vai gastar o dinheiro do mesmo jeito. Você vai olhar as suas finanças e vai falar: não, o que eu posso glorificar a Deus com as minhas finanças? Quando a presença de Deus entra, quando ela chega, ela muda não somente a gente, ela muda o que está ao nosso redor. E eu queria que essa noite essa presença tocasse o seu coração. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, por favor. O que eu queria dizer para você essa noite é isso: não esqueça o principal. O principal é a presença de Deus. Eu não quero dar para você aqui 5 passos para um casamento feliz. Não quero oferecer para você aqui 10 maneiras de ser um bom marido. Eu quero dar para você apenas uma coisa essa noite: a presença de Deus pode mudar você como marido. A presença de Deus pode mudar você como esposa. A presença de Deus pode mudar você como filho. A presença de Deus pode mudar você como pai, como mãe. Eu não quero dar aqui uma cartilha. Eu não quero dar aqui para você e oferecer condições para você seguir passos. Eu quero dizer para você: comece com a presença de Deus. Toque a presença de Deus. E depois, deixe essa presença te tocar pelo resto das suas vidas, pelo resto do seu coração. Começa em você, mas não termina em você. Você está com a sua esposa perto de você aí? Dê a mão a ela, por favor. Você está com o seu filho perto de você aí? Abraça o seu filho. Isso, fica junto. Você está sozinho essa noite? Seu marido ou sua esposa não veio? Coloque sua mão no coração. Você está divorciada ou divorciado? Seus filhos estão na faculdade? Coloque a sua mão no coração. Porque nós vamos fazer algo aqui essa noite. Nós vamos pedir para que o Senhor, o Santo Espírito, seja bem-vindo aqui. Às vezes a gente canta essa canção, seja bem-vindo aqui, na igreja. Eu quero convidar o Espírito Santo para ser bem-vindo na sua casa. Hoje, quando nós cantarmos essa canção, você vai dizer: Santo Espírito, seja bem-vindo aqui, na minha casa. Eu como marido, ela como esposa, eles como filhos. A nossa casa é o lugar da presença do Senhor. Nós não conhecemos ainda a tua verdade, ainda não conhecemos o Senhor verdadeiramente. Por isso, seja bem-vindo aqui e toma conta da nossa história, toma conta da nossa vida. Vamos dizer isso ao Senhor. De mãos dadas com a esposa, abraçado com os filhos, aproveitando esse momento com a família. Santo Espírito, seja bem-vindo aqui em nós. Seja bem-vindo em nosso meio. Mas seja bem-vindo nas nossas casas. Toca-nos com a sua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós profetizamos isso essa noite, Jesus. Não há nada. Não há nada igual. Não há nada. O que é o principal? O que é o principal? que se O que você pode comparar? a esperança viva. Essa presença é o principal. Tua presença
Por isso vem, Santo Espírito, sobre as nossas famílias. Vem sobre as nossas casas. Vem sobre os nossos lares. É a Tua presença que nós pedimos essa noite, Senhor. Vem inundar. Traga perdão. Traga misericórdia. Traga restauração. Traga alegria. Traga paz. Vem, Espírito Santo, sobre nossa casa, Senhor. Inunda os nossos lares. Inunda nossas famílias. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia. O Senhor está trazendo vida. E eu quero que você profetize que nós vamos provar. A nossa casa vai provar. Vamos dizer isso? Vamos provar. Diga isso. Não importa como esteja a sua casa. Não importa como esteja a sua vida hoje. Nós profetizamos, Senhor. Nós vamos provar na nossa casa. Os nossos filhos provarão isso. As esposas, maridos, oh Deus, mulheres solteiras, viúvas, separados, divorciados, oh Deus, amaziados essa noite. Toda geração provará da Tua presença. O quão real é Tua presença, Senhor. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, Senhor. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Deus, nós nos colocamos na Sua presença, Deus, porque ela se faz real aqui neste lugar, Pai. As paredes, Deus, não vão nos impedir de clamarmos pela nossa casa, não vão impedir a nossa adoração chegar ao Senhor, Deus. A nossa casa tem a Sua presença sobre agora nos lares, Deus. Que em nome de Jesus, Deus, a Sua presença inunde os nossos. A Sua presença faça diferença nos nossos, Deus. Aonde quer que eles estejam, se eles estão aqui ou se eles não estão aqui, Deus, a nossa geração será diferente. A nossa geração fará diferença nesta terra. A nossa geração será como de Obed-Edom. Deus, a mesma unção que esteve na casa de Obed-Edom, nesta noite, esteja sobre a casa de cada um que está aqui, Deus. Que em nome de Jesus, essa presença que mudou circunstâncias, essa mudança que não trouxe morte, essa mudança que trouxe vida na casa de Obed-Edom, esteja sobre a nossa vida. Traga vida em vez de morte, traga luz em vez de trevas, traz presença em vez de incredulidade,
traz presença, traz luz, Deus. Oh, Jesus, a sua presença nos comove, a sua presença enche o nosso coração. Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que se preocupa com a nossa casa, se preocupa com os nossos filhos, se preocupa com os nossos pais, se preocupa com aqueles que estão longe da tua presença. Oh, Deus, inunda este lugar, Deus. Gerações transformadas, gerações nos pés do Senhor, geração que muda a circunstância, geração que entende a morte da cruz. Estava buscando o Senhor e dizendo: Senhor, eu gostaria de viver uma igreja forte, uma igreja viva. E o Espírito Santo me trouxe essa convicção de que só existe igreja forte onde existem famílias fortes, só existe igreja viva onde existem famílias vivas. Senhor, cuida das nossas casas aqui, cuide das nossas famílias, não nos deixe chegar a lugar algum sem elas, não nos deixe chegar no sucesso sem elas, não nos deixe chegar em um bom patrimônio sem elas, não nos deixe chegar em um alto nível espiritual sem os nossos filhos juntos e as esposas, sem a nossa casa junto conosco, Senhor. Não nos deixe avançar na vida, chegar a algum lugar sem a nossa família, Senhor. Que ela venha conosco à igreja, que ela vá conosco, ó Deus, às vidas, que ela vá conosco às alegrias e ao desfrute da história, Senhor. Que a nossa família seja o lugar do nosso desfrute, seja o lugar da sua presença, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus famílias fortes aqui nesse lugar, não famílias sem problemas, não famílias perfeitas. Nós profetizamos em nome de Jesus famílias quebrantadas, arrependidas, misericordiosas, perdoadoras, amigas, pacificadoras, motivadoras, abençoadoras nesse lugar, Pai. Nós profetizamos famílias abençoadas e fortes aqui, Senhor, no nome de Jesus. E profetizamos a Tua presença em nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre você viúvo, viúva, sobre você solteiro, solteira, sobre você divorciado, divorciada, sobre você filho adotivo, filha adotiva. Que a graça, o amor e a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você hoje e para todo sempre, guardando a sua casa. Amém. Dá um abraço na sua esposa, no seu marido, no seu filho aí. Deus abençoe. Uma boa semana para você. Cumprimente a pessoa que está perto de você aí.